informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Muito bom dia. Agora são 7 horas mais 13 minutos. Está no ar o Jornal da Manhã para todo o Planalto Norte Catarinense e também para o sul do Paraná. Os principais assuntos desta terça-feira: a atualização dos casos quanto ao Covid-19 pela região. A boa notícia é que União da Vitória ainda não confirmou novos casos, já agora às 72 horas. Temos também a informação quanto à questão Covid. Aqui o Núcleo Regional de Educação estará realizando mais de 1.800 testes em toda a rede. Quanto à questão recuperação da economia, o que o governo do estado do Paraná pretende fazer para tentar recuperar agora os prejuízos causados devido à pandemia do novo coronavírus? Temos ainda a orientação, a questão do trânsito e ainda do Corpo de Bombeiros. Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan de União da Vitória, que está começando agora aqui para você. Seja muito bem-vindo. O nosso primeiro assunto, claro, a expectativa da previsão do tempo. A terça-feira começou com a temperatura bem agradável. Temos nesse momento 18 graus de temperatura e a previsão é de sol e calor. A máxima hoje poderá atingir 32 graus de máxima. Temos ainda, até o final de semana, essas temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todos os dias, com destaque para hoje e também para o próximo domingo, onde a máxima poderá chegar a 32. Nos demais dias ficaria entre 30 e 31 graus, mas a sensação térmica realmente essa fica bem mais aquém do que essa temperatura máxima, que é sempre medida, é claro, na sombra, a temperatura real. Quanto previsão de chuva, por enquanto, há uma previsão em forma de pancada ainda, chuva, ou seja, não é uma chuva elevada, apenas entre segunda e terça-feira da próxima semana. Chuva essa que não deve resolver, é claro, a condição hidrológica do Rio Iguaçu, por exemplo, que nesta manhã está com 1,60 m. Algumas cidades catarinenses, mais na região oeste, já começam, é claro, a sentir falta de uma chuva mais intensa, com níveis de seus rios muito baixos. A nossa condição, é claro, ainda não temos uma condição perfeita quanto ao Rio Iguaçu, mas também ainda está um pouco mais elevado do que já tivemos. Lembrando que nesse ano tivemos o Rio Iguaçu medindo em média de 1,25 m, 1,30 m, onde acabou se tornando até ponto para o pessoal bater foto ali embaixo da ponte do Mício Caramela. Ainda não temos essa condição, mas como não há previsão de chuva intensa, pelo menos aqui para os próximos 10 dias, é sempre bom a população usar água com a questão de responsabilidade. Evitar lavar calçadas, desperdiçar água. Utilize para consumo próprio, para que não venhamos enfrentar uma futura falta de água. Mesmo assim, em alguns bairros mais altos, ainda é comum, infelizmente, essa falta de água, devido, é claro, à baixa pressão e o alto consumo nessa época do ano. Agora são 7 horas mais 17 minutos, atualização das últimas 24 horas quanto à questão Covid-19. A boa notícia para a União da Vitória é que o município não registrou ainda novos casos, né? Foram zerados os casos ativos de Covid-19 ainda no último sábado e temos a mesma condição até o boletim divulgado no dia de ontem por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Temos 10 casos dados como suspeitos. São pessoas que apresentaram sintomas, fizeram o exame e que aguardam ainda o resultado do seu exame. Por outro lado, outras 314 pessoas que tiveram o vírus estão recuperadas e 6 que infelizmente perderam a vida ao longo desta pandemia, totalizando assim 320 casos. Ao todo foram realizados 2.286 testes do chamado RT-PCR, que é o mais eficaz para diagnóstico da questão Covid. Para Porto União, dados divulgados ontem, no final já da noite, temos aqui em Porto União, no momento, 2 casos ativos de Covid-19 e que as pessoas estão, é claro, em tratamento. Outras 189 que já tiveram o vírus estão recuperadas e 4, infelizmente, foram a óbito, totalizando
195 casos. Em Portunhol, tem 3 casos suspeitos. E ainda, o município também aqui já descartou, através de testes, 2.053, né? Foram feitos aí, segundo números aqui, 1.871 o chamado teste rápido, 132 testes em exame laboratorial particular e 30 através do LACEN, totalizando assim 2.050 testes que foram descartados com resultado negativo. Pela região, também os municípios que estão atualizando os seus números, nada muda. Aqui o município de Cruz Machado, não há casos ativos no momento de Covid-19. Já temos 39 recuperados e 1 óbito, totalizando 40 casos e 3 suspeitos. A condição também se repete para a Bituruna. Não há casos ativos no momento da doença. Já foram ao todo computados 53 casos, sendo 52 recuperados e 1 óbito, e há 5 casos em investigação. Dados agora da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, contando só os municípios aqui que pertencem à 6ª Regional. Esses números a seguir são os números totais, não separando aqui, né, os que já foram recuperados e os que estão ainda em tratamento. Apenas números totais desde o início da pandemia, segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Vamos lá, os municípios da regional, então. Antônio Olinto, até hoje, registrou 93 casos com 1 óbito. Bituruna, pelos dados da Secretaria, 48 casos, também 1 óbito. Cruz Machado, 40 casos com 1 óbito. General Carneiro, foram 60 casos com 3 óbitos. Paula Freitas, 19 casos e 2 óbitos. Paulo Frontin, foram 16 casos e nenhum óbito. Porto Vitória, 25 casos com 1 óbito. São Mateus do Sul, 376 casos com 6 óbitos. E União da Vitória, pelos dados da Secretaria de Estado da Saúde, 333 casos com 6 óbitos. Já por Santa Catarina, também um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, dados atualizados até ontem, no final da tarde, temos então os seguintes números. Canoinhas, em números gerais, 722 casos com 10 óbitos. Irineópolis, 49 casos e nenhum óbito. Mafra, 490 casos com 3 óbitos. Major Vieira, 74 casos com 2 óbitos. Monte Castelo, foram 59 casos e 1 óbito. Papanduva, 109 casos e 6 óbitos. Porto União, nos dados então da Secretaria de Estado da Saúde, 202 casos com 4 óbitos. 3 Barras, 391 casos e 3 óbitos. Municípios ainda próximos aqui de Porto União, temos o município de Caçador, com 1.024 casos e 31 óbitos. Calmon, 10 casos e 1 óbito. E o município de Matos Costa, 28 casos, nenhum óbito. Pelos números da Secretaria Municipal de Saúde de Matos Costa, são 29 casos ao todo e nenhum óbito confirmado. Lembro que as secretarias de Estado, elas apenas baseiam-se principalmente seus números quanto aos exames que foram feitos na rede pública de saúde, não estão contabilizados os exames particulares. Por isso que dá essa pequena diferença em números gerais. 7,22. Mesmo, é claro, com os números sendo reduzidos, né, a curva decrescente da questão Covid-19 aqui pela nossa região, mas os cuidados prevalecem. Tanto é que o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória está e já estará realizando nos próximos dias mais de 1.800 testes em toda a rede aqui, então, que pertencem ao núcleo. Quem fala sobre o assunto é o chefe do núcleo, o professor Carlos Pouzin. Visando a saúde dos nossos estudantes e profissionais da educação, em parceria com a 6ª Regional de Saúde, sob a chefia do Dr. Ricardo, o apoio do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bacri, o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória foi o pioneiro no Paraná em testagem para a Covid-19 nas escolas. Cerca de 25% de todo o colegiado, entre professores, funcionários, equipe pedagógica, direção e alunos de todas as escolas de União da Vitória e São Mateus do Sul, estão realizando os testes rápidos para a detecção da Covid-19.
entre a última sexta-feira, do dia 16, e a próxima quarta-feira, do dia 21. Portanto, aproximadamente 1.800 testes foram disponibilizados especificamente para a educação. E a Sexta Regional está com a sua equipe em escolas polos para esta ação, no intuito de verificar a circulação do vírus e planejar a ação de prevenção do coronavírus. No dia 20, às 8 horas, serão testados do Colégio Giuseppe Bugatti, Pedro Stramachuk e Rio Vermelho. Amanhã, às 13 horas, Colégio Estadual Neuza Domite, Adílis Bordim, Inocêncio de Oliveira e Colégio São Cristóvão. No dia 21, às 8 horas, no Túlio de França, juntamente com o Colégio Anis Domingues. No dia 21, às 13 horas, Colégio José de Anchieta, Lauro Miller, Judite Simas Canelas, Bernardina Schleder. 7 horas mais 24 minutos. Claro, quanto a essa questão da pandemia, acabou causando aí prejuízos imensos para a economia mundial, né? Acabaram os países tendo vários problemas. O Brasil enfrenta problemas até o dia de hoje. Alguns poucos já estão sobressaindo, como é o caso da China, mas por aqui ainda temos muito a remar para recuperar. Afinal, foram milhares de empregos perdidos, a questão do dólar bastante alto acaba influenciando no mercado interno, né, já que a exportação nesse momento é lucro, então com isso o mercado interno sofre um pouco. E a questão é, como, entre aspas, sair do buraco, né? Afinal, a pandemia veio, os prejuízos já já estão todos aí, e agora tem que juntar os cacos e se levantar. De que forma que o governo do estado do Paraná, assim como acompanhando o governo federal, esses dois governos farão para que o Brasil possa recuperar-se, economicamente falando, o mais rápido possível. Para isso, a gente vai acompanhar uma importante entrevista com o secretário, portanto, da Fazenda do estado do Paraná, senhor René de Oliveira Garcia, falando um pouco sobre a recuperação da economia agora, nesse momento pós-pandêmico. A crise também ela tem uma dimensão econômica que ela pode ter causado uma espécie de infecção, né, na atividade econômica, atividade produtiva, que pode ter sequelas, pode ter complicações. Há exemplo do caso da Covid, que a mesma coisa está relacionada à crise econômica. E a crise econômica ela teve um impacto de duas naturezas. A primeira foi a destruição do emprego formal e da atividade econômica em volumes extremamente expressivos. A economia mundial ela sofreu um grande processo de recessão e como ao comércio internacional, o fluxo de comércio entre países, o fluxo de comércio também acaba contaminando as atividades de outros países, que acaba contaminando também a demanda por produtos brasileiros. Ela atinge uma natureza macroeconômica de forma profunda o Estado brasileiro e outros países, e de uma forma microeconômica ela atinge empresas, atividades econômicas, e por consequência também tomam decisões que acabam impactando direto na oferta de emprego. Então as atividades de um governo, e aí tem que falar que principalmente o governo federal, que é o que puxa, né, a questão das incertezas, foi extremamente eficiente em duas variáveis. Na questão do auxílio emergencial, que teve um impacto profundo na questão de tentar minimizar os efeitos da crise, da pandemia, da crise econômica, tanto é que cerca de 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial no volume total de 150 bilhões de reais. Então a ideia é uma redução do PIB brasileiro de quase 4%. Aquilo que seria 10% de perda do PIB está agora em torno de 5,5%. Então houve um efeito muito positivo. E também um impacto muito importante foram as medidas tomadas para auxílio aos estados e municípios, que permitiu que o impacto sobre a economia desses entes federados não são de grande monta. E a economia brasileira está dando sinais de retomada. Essa retomada, ao longo de 2021, ela pode ser alguma coisa na faixa de uns 3% de crescimento do PIB. Então, o que nós podemos fazer é dizer assim, olha, há um movimento em que a economia
parou de crescer e vai ter um fluxo, né, de recuperação. Mas tem até trabalhos hoje feitos por organismos internacionais que revelam que a saída da crise da pandemia ela passa essencialmente por investimento em infraestrutura. São Paulo chegou a perder 28%, né, num certo trimestre, nós perdemos 24%, 23%, por conta não só da questão da paralisação, mas também por conta do fluxo de matérias-primas. O comércio internacional e hoje as economias, as cadeias produtivas são interligadas. Quando há uma crise na Ásia, o fluxo de peças acaba tendo um problema e há uma dificuldade de chegar peças para montagem, principalmente na indústria automobilística. Porque a atividade de comércio também vai passar por uma nova ressignificação, né? Não se sabe exatamente o que vai ser o comércio, né? Para onde ele vai, porque a atividade do e-commerce ela pode estar tendo um impacto para desconstruir aquilo que a gente entendia como sendo comércio formal. Olha, eu diria o seguinte, eu sou uma pessoa de formação liberal e tenho uma espécie de credo no capitalismo, né? Então é o seguinte, o Estado ele pode dar o início, dar o kickoff, daquele chute inicial, uma espécie de retomada. Mas aonde o capitalismo realmente vai atuar é através do setor privado, né? E que possa, de alguma forma, ter uma grande cooperação e colaboração. Como? Principalmente na questão da redução de custos e ganho de produtividade. Para uma retomada do crescimento, é fundamental que haja ganhos expressivos de produtividade para que possa se produzir as coisas melhor, com mais baixo custo, com a possibilidade de atender a um número maior de consumidores. Agora 7h mais 30, falando ainda, é claro, de informações para o estado do Paraná, mas agora ao vivo, direto da capital Curitiba. Sérgio Aguiar, muito bom dia para você. Quais são os principais assuntos para esta terça-feira? Ô Thiago, bom dia para você também, a todos da Jovem Pan, ótima terça. Começo com o tempo aqui em Curitiba, que está em 18 graus, com manhã de sol aqui na capital, com previsão de mínima 16 e máxima 27 graus, conforme o CIMEPAR. E o primeiro destaque é sobre a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que alerta os produtores rurais que a campanha de atualização dos rebanhos de 2020 será encerrada no dia 30 de novembro no Paraná. A atualização é obrigatória e quem não fizer não poderá obter a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, um documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. A campanha de atualização de rebanhos 2020 teve início em 1º de maio e este ano está sendo realizada em etapa única devido à pandemia do novo coronavírus. O nosso segundo destaque é sobre o governo do estado que lançou na sexta-feira o edital para o concurso público de ingresso ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar no Paraná, turma 2021. As inscrições abrem no dia 3 de novembro e seguem até o meio-dia do dia 18 de dezembro. São 60 vagas para cadete policial militar, sendo 6 para candidatos afrodescendentes e 10 vagas para cadete bombeiro militar, sendo 1 para candidato afrodescendente. Para mais informações sobre o edital, estão no site nc.ufpr.br. Está aí os destaques do dia que traga a todos da Jovem Pan. Voltamos amanhã. Um abraço. Obrigado, Sérgio, pelas informações. Agora são 7h mais 32. O presidente da República sancionou alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Na semana passada já falamos sobre a questão da validade da CNH, que pode chegar agora de 5 até 10 anos de validade, né? A questão médica vai ser fundamental ali para esta mudança, mas não é a única mudança, não. Temos também a questão da cadeirinha, né? Que até pouco tempo atrás era multa para aquele pai, para aquela mãe que não usasse a cadeirinha no seu filho, no veículo, e a cadeirinha adequada para o seu tamanho, peso e idade. Porém, houve um pequeno afrouxamento do Código de Trânsito Brasileiro, não dá mais multa. Mas agora, a partir do ano que vem, quando entrar estas medidas em vigor, salvo engano, a partir de abril, vão retornar as questões das multas e algumas alterações ainda serão feitas. Por exemplo, a idade mínima permitida para crianças andar de motocicleta. Essa idade mínima, que hoje é de 7, vai aumentar para 10. Quem nos fala sobre essas mudanças é o especialista em trânsito no estado do Paraná, o senhor Celso Mariano. O transporte de crianças em veículos automotores. Isso foi feito através de uma resolução do CONTRAN. Ora, recentemente o nosso Superior Tribunal Federal decidiu que o CONTRAN não pode inventar punições que não estejam na lei.
E a nossa conhecida lei da cadeirinha era uma dessas regras que estavam numa resolução. Então, recentemente, nós perdemos a possibilidade de aplicar multas dentro da legalidade, dada essa nova interpretação do STF, com base naquela regulamentação, o que foi um retrocesso. Puxa vida, as pessoas já estavam até acostumadas a colocar as crianças adequadamente no bebê conforto, na cadeirinha, no assento elevatório, respeitar a posição da criança dentro do veículo, né, no banco da frente só a partir de 10 anos, e houve um retrocesso nesse sentido. Bem, o presidente do Brasil, quando apresentou esse projeto de lei, lembremos que foi do Executivo que partiu a iniciativa, pretendia transformar toda penalidade por não conduzir crianças de forma adequada em uma advertência. Mas as casas legislativas colocaram uma regra e passará a ter, então, a partir de abril de 2021, uma punição para pais responsáveis que não transportem as crianças de forma adequada. Isso está sendo visto pelos especialistas como uma recuperação de algo que já era bom e que havíamos perdido. Então, esse é um ponto em que vale mais, neste momento, o conselho para pais e responsáveis do que propriamente o que está na regra. E o conselho é sempre o seguinte: se você pode se machucar dentro de um veículo, imagine uma criança. Então, o bom senso, nesse caso, necessariamente tem que vir antes do que está na regra. Mas a modificação que está vindo com essa nova lei, a 14.071, que entra em vigor em abril de 2021, traz de volta essa possibilidade, né, de um mecanismo legal para forçar os pais e responsáveis que, por acaso, né, estejam distraídos, a colocar as crianças de forma segura dentro dos veículos. Nós tivemos, na regra do uso dos dispositivos dentro dos veículos e também nas motos, algumas pequenas modificações. Os equipamentos continuam sendo os mesmos: o bebê conforto, a cadeirinha e o assento elevatório. O que mudou foi o critério. Por exemplo, crianças com menos de 10 anos não podem ir no banco da frente. Essa é a regra geral que já existia e foi mantida. O que mudou para a criança no banco de trás agora é um outro dispositivo além da idade, que é a altura. E qualquer um que tenha contato com crianças sabe que duas crianças da mesma idade podem ter uma estatura bem diferente. E isso, no caso da cadeirinha e do assento elevatório, faz toda a diferença em função da posição onde o cinto de segurança e todo o aparato desses artefatos vão operar. Não tragam nenhum risco adicional para a criança. Então, o agente de trânsito na fiscalização terá, no caso dos veículos de 4 rodas, esse tipo de cuidado e essa fiscalização a mais. A idade para crianças nas motos mudou. O limite atual é 7 anos e subiu para 10 anos. Então, a partir de 12 de abril de 2021, crianças, para serem transportadas em motocicletas, têm que ter 10 anos. Por que houve esse aumento? Porque toda a literatura médica e toda a experiência do pessoal da área de saúde e das ONGs, como a ONG Criança Segura, por exemplo, que é uma grande batalhadora dessa causa, toda a recomendação deles é para que crianças com menos de 10 anos não sejam transportadas em motocicletas. E os legisladores do Brasil atenderam a esse apelo e foi colocado, então, mais este critério que passa a valer a partir de abril. 7h37 e uma última informação. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros de Porto União está atendendo a um acidente envolvendo um carro e um ciclista na área industrial, lá na rua Valfrido Soares dos Santos, próximo à empresa Polate. Corpo de Bombeiros, nesse momento, em atendimento, solicitando, é claro, sempre o apoio da Polícia Militar. O Jornal da Manhã, edição local, vai ficando por aqui. Você continua agora, claro, com as principais notícias de todo o Brasil. A você, uma excelente terça-feira. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.